Mas comentei com vocês há pouco que falaríamos hoje de lúpus, né? Uma doença autoimune, uma doença crônica que acomete muitas vezes mulheres nessa fase jovem e que precisa de um diagnóstico o quanto antes para devolver qualidade de vida. A gente vai entender mais o assunto com ele, Dr. Edgar Reis, que é reumatologista, membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia e Comissão de Lúpus. Bem-vindo, doutor. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, obrigado, Carol, Prazer em recebê-lo. Prazer é meu, imagino. É sempre muito importante falar de doenças autoimunes e quando a gente fala aí até do lúpus, com o material que eu recebi, o número, enfim, de pacientes, né, diagnosticados é até maior do que a gente imagina, Isso. né? É isso mesmo, Carol. Assim, pra você ter uma ideia, olha só, a gente tem mais ou menos, uma estimativa nacional que existam aproximadamente 150 mil a 300 mil pessoas com lúpus vivendo no país. Né? E a gente precisa oferecer informação, acesso, tratamento adequado para essas pessoas, né? Então esse papel que a gente tem hoje, eu acho que é primordial, esse espaço é super importante para a gente falar sobre isso. E tantas que ainda não têm o diagnóstico e que esse número pode ser ainda maior, né? Então a importância da gente entender e das pessoas até, num primeiro momento, se conscientizarem e buscarem ajuda, claro, de acordo com as nossas informações, pensando na questão dos sintomas que o quadro vai trazer. Mas a minha primeira pergunta, doutor, é como é que então, o que a gente entende por lúpus, né? O que é essa doença? Então, o lúpus é uma doença que a gente chama que ela é autoimune, ou seja, quando a gente tem os nossos próprios autoanticorpos que vão se dirigir contra estruturas do nosso próprio corpo. Para que é feito o nosso sistema imune? É feito para se defender, para defender a gente, né? Então, quando a gente tem uma infecção, seja uma bactéria, um vírus, um micro-organismo qualquer, o nosso sistema imune, ele começa a ser ativado e ele vai proteger a gente dessa infecção. Ele vai levar uma resposta de defesa da gente. Na doença autoimune, esse sistema imune está um pouco desregulado, é o que a gente chama de imunodesregulação. Então esse sistema imune ele passa a não entender de uma maneira adequada e passa a atacar algumas estruturas e algumas moléculas do nosso próprio organismo. Então há uma desregulação do nosso sistema imune que ataca alguns órgãos próprios do nosso organismo. E no caso do lúpus, a gente tem até mais de um tipo de lúpus. Temos lúpus diferentes? Isso, o lúpus ele pode ser classificado como o que a gente chama de lúpus eritematoso sistêmico, que a gente pode acometer diversos órgãos e sistemas do nosso organismo, ou a gente pode ter o lúpus que ele é exclusivamente da pele. Então é o lúpus cutâneo exclusivo. Mas isso não quer dizer que o lúpus sistêmico não acometa a pele, pelo contrário. No lúpus sistêmico a gente tem a pele como um dos órgãos mais comumente acometidos também. E o que é mais comum, dá para dizer, doutor? O lúpus sistêmico, ele é mais comum do que o lúpus cutâneo isolado. E isso é muito interessante, Carol, assim, porque se você tem só o lúpus cutâneo isolado, você pode ficar só com essa forma isolada e não evoluir obrigatoriamente para o sistêmico também, né? Certo. Mas é importante que a gente fique atento para os sinais e sintomas que a gente apresenta no dia a dia e numa consulta médica, conversar com o médico para ver se há esse risco maior ou não de desenvolvimento para a forma sistêmica da doença. Doutor, antes da gente falar um pouquinho das nossas ilustrações, que aqui a gente tem alguns fatores que podem influenciar, então, no surgimento, no aparecimento dessa doença autoimune, queria que você comentasse como ela começa, né? Quais são ali os primeiros, não sei se sintomas ou indícios, ou se um resultado, por exemplo, de um exame de sangue, já neste início pode vir alterado. Isso é super interessante, porque assim, os exames de sangue eles podem ajudar muito a gente, eles podem dar dicas muito primorosas, muito valiosas para que a gente faça o diagnóstico. Mas quando a gente vai falar do lúpus, ela não é uma doença que a gente vai ter um exame assim, esse paciente é lúpus positivo, lúpus negativo. Entendi. Tem alguns exames que são muito específicos, mas a maioria das vezes a gente vai precisar juntar as peças de um quebra-cabeça. Porque não é uma doença que tem uma causa única. Então imagina só como se fosse um copo de água que a gente vai enchendo aos pouquinhos até que ele transborde eventualmente. Entendi. Né? Então existe uma junção de fatores genéticos, fatores ambientais, fatores eventualmente hormonais e fatores do próprio sistema imune de cada pessoa. Todos nós, Carol, todos nós nascemos, né, com uma predisposição para algumas doenças, né? Por exemplo, existem predisposições que são bem conhecidas geneticamente para o câncer de mama, para o câncer de próstata, né? Para as doenças autoimunes, existem alguns genes que conferem maior risco para o desenvolvimento dessas doenças. Mas não é como um câncer de mama que esse gene é 8 ou 80, né? Você tem um gene, obrigatoriamente você vai ter a doença. Na grande maioria das vezes, não. A gente precisa de fatores ambientais que vão favorecer a expressão desse gene. Então, é como se fosse assim, aos pouquinhos esse copo de água vai enchendo. O que no ambiente? Bom, a gente acabou de falar da exposição solar, né? O sol está chegando, né? Todos nós deveríamos usar protetor solar todos os dias. Protege de rugas.
protege do câncer de pele, né? E quando a gente está falando do lúpus, a proteção para a exposição solar também é muito importante. A radiação ultravioleta que a gente tem no sol, mas que também a gente tem nessas lâmpadas, né? Lâmpadas amarelas, as lâmpadas brancas também, elas fazem com que lesem as células da pele e aquelas substâncias que estão dentro da célula, elas fiquem expostas. Isso faz uma ativação do sistema imune para aquelas pessoas que já são geneticamente predispostas ou que já tem alguma alteração, uma desregulação no sistema imune. Entendi, mas sempre vai ter um gatilho, doutor? Às vezes esse gatilho é de fácil identificação, mas muitas vezes não, né? Então, por exemplo, o que faz às vezes o nosso sistema imune trabalhar muito? Infecções. Às vezes a gente está super bem, está tudo bem, mas a gente tem uma infecção e essa infecção ativa o nosso sistema imune. O que acontece? Se o sistema imune está um pouco desregulado, ele vai ser ativado para o lado também um pouco mais desregulado. Entendi. Né? Então quem tem infecções com frequência podem, em algum momento, ter chance de desenvolver especialmente mais na presença de fatores genéticos, né? Ou de fatores de autoimunidade, né? Que já são próprios da pessoa, né? Que o sistema imune já está um pouquinho desregulado. Entendi. É como se a gente tivesse um sistema de auditoria já um pouco mais falho. Né? É como se fosse aquela Receita Federal que está lá. Você quer passar para lá, daqui você não passa. Nosso sistema imune ele é inteligente, ele não deixa passar algumas células que não deveriam passar, mas às vezes dá uma escapadinha, né? Nessa escapadinha pode acontecer o desenvolvimento da doença. É por isso, por exemplo, né, Carol, que é uma doença que é mais comum em mulheres e mulheres mais jovens, porque às vezes fatores hormonais também estão associados ao desenvolvimento da doença. Entendi. Principalmente o estrogênio, né, que é o hormônio feminino. Então é uma doença que é muito mais comum em mulheres jovens, dos 15 anos até os 45 anos. O que acontece próximo dos 15 anos? A menarca, né? A primeira menstruação. Né? O que acontece próximo lá dos 45 anos? A menopausa. A menopausa, que é onde a gente tem um pico de estrogênio e depois uma falta desse estrogênio. Isso não quer dizer que ela não aconteça antes dos 15 anos ou depois dos 45 anos, mas ela é muito mais frequente dentro dessa faixa etária, porque o hormônio também pode influenciar muito no desenvolvimento da doença. Inclusive, doutor, pós-gestação, enfim, que também tem picos hormonais, a mudança, né, bem grande, né? Isso. Nossa, esse ponto é super relevante, Carol, sabe por quê? Porque o que a gente imagina que passa na nossa cabeça entre os 15 e os 45 anos de idade? A gente quer estudar, muitos de nós querem construir uma família, alguns de nós querem ter filhos, né? Então é muito importante que a gente passe essa mensagem. Quem tem lúpus não precisa parar os seus planos de vida, mas precisa planejar, né? Fazer um planejamento. Por ser uma doença crônica, a gravidez é uma situação que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado na doença justamente por esses fatores hormonais que podem influenciar na atividade da doença. E o período pós-parto também, né, como você comentou. Então, é possível sim que a pessoa com lúpus tenha uma gestação, que corra tudo bem durante a gestação, mas existem alguns cuidados que você pode planejar e conversar com o seu médico para que essa gestação aconteça de uma maneira muito saudável, muito salutar, que corra tudo bem durante esse momento. É bacana poder dizer isso, né, doutor? Que, enfim, há a possibilidade, né, não vai ser um empecilho desde que tenha um cuidado um pouco maior. Vamos aproveitar e mostrar. Já tem perguntinha, né, Glaucia? Eu queria só mostrar o nosso bonequinho, porque a gente tem uma ilustração aqui, doutor, muito interessante, para falar desses órgãos e dos locais, então, que podem ser mais acometidos. Né, quando eu te perguntei até como ela inicia, o paciente logo no início já tem algum tipo de dor, tem uma certa fraqueza, aquela questão ali até das juntas mesmo, né, das articulações. Quais são os principais sinais de alerta, né, que a gente tem? Quando a gente fala do lúpus sistêmico, dois órgãos são os mais comumente, os mais frequentemente acometidos, a pele e as articulações. Quando a gente fala da pele, a gente está falando muito da exposição solar, que pode gerar lesões avermelhadas, que formam, às vezes, eventualmente, um pouco de feridas na pele. E uma das regiões mais comuns de se formar essa ferida é nessa região aqui da bochecha, que a gente chama de região malar. Aquela área onde se passa, às vezes, a base da maquiagem, né? Aquele blush da maquiagem, e costuma ficar mais vermelhinha com a exposição solar. E às vezes pode coçar, pode arder, pode criar um pouquinho de feridinha, dependendo do tipo de lesão que se vai ter. Essas lesões de pele são muito mais comuns nas áreas fotoexpostas, então pode aparecer também no colo, nos braços, nos membros, né? Então é importante que a gente fique atento para os sintomas de pele, principalmente. É feridinha ou é uma vermelhidão? Vermelhidão. Vermelhidão é muito mais comum. Dependendo do tipo de lesão, pode evoluir às vezes para alguma lesão um pouco mais
crostosa, né, com casquinha, com descamação. Mas é muito mais como uma vermelhidão. Coça, tem algum... Pode coçar, pode arder, pode incomodar. É uma lesão que, dependendo do tipo de lesão, pode gerar incômodo. Inclusive no cabelo ou inclusive mesmo na própria orelha, orelha externa que a gente tem. E ficar atento para esses locais também que podem aparecer esse tipo de lesão. E na questão dos órgãos, doutor, nesse material veio uma questão também, falando da parte renal do paciente, que é algo que também tem que ter um alerta um pouco a mais, é verdade? Isso é super verdade, sabe? Porque a pele é muito visível, né? A gente vê o que está acontecendo, né? E incomoda muito. Apesar de, na maioria das vezes, responder muito bem ao tratamento, né? Mas é uma coisa que pode trazer um incômodo muito grande, porque é aquilo que todo mundo vê. A dor nas articulações também traz muito incômodo. Aquela dor que piora de manhã, que incomoda, que impede você de fazer as suas atividades do dia a dia, atividades profissionais, atividades com a família, né, sociais também. Então isso traz muito incômodo. Mas os rins, ele pode ser silencioso, né? E por que ele pode ser silencioso? Porque muitas vezes não traz os sintomas. E aí a gente tem que ter cuidado, porque pode aparecer de uma maneira mais tardia. Aquele paciente que às vezes tem uma urina que espuma mais do que é habitual, ou que começa a perceber, por exemplo, que está diminuindo o volume e a quantidade de urina. Tá. E não vai ter dor, não existe a dor nos rins. Entendi, puxa vida. Então, um simples exame de urina, durante um exame de check-up, durante uma queixa que a gente fala, aquele exame de urina que a gente colhe o potinho da manhã, ele já diz muita coisa pra gente, traz muita informação sobre isso. Tá certo. Eu vou colocar a perguntinha do público, doutor, pra gente falar então como a gente fecha o diagnóstico e do tratamento. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Rose, um beijo. No meu exame de sangue, deu que eu tenho lúpus, mas a doença não se manifestou. Poderia